Há algumas alternativas: renovar essa licença por mais 120 dias, o que não é permitido pelo regimento interno, ou até permitir que Eduardo Bolsonaro exerça o seu mandato em território norte-americano. Como é que você avalia essas alternativas diante da confirmação de Eduardo Bolsonaro de que não vai renunciar ao mandato? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia à nossa audiência. Bom, eu vejo como movimentações casuísticas inaceitáveis, né? E tem sido assim desde quando a crise se instalou, né? Se você vai sempre buscando medidas ali emergenciais que tapem algum buraco que vai se criando por conta de uma ação fora da lei dessas pessoas. É o que o deputado Eduardo Bolsonaro está buscando agora num contexto em que ele quer permanecer nos Estados Unidos, fazendo o que fez ontem, né, Ítalo? Ameaçando, acusando as pessoas. O que ele diz ontem, bom, tem sido desde quando ele chegou lá, né? Tudo que ele diz vai no sentido de alguma coisa que não é exatamente o interesse, ele diz o interesse do país que está em jogo, mas o seu interesse pessoal ou de pessoas próximas, principalmente o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ontem, por exemplo, essa linha de passar para atacar a Polícia Federal ou pessoas da Polícia Federal, entre várias coisas graves, uma das coisas que ele faz é se vangloriar do que ele, aí de novo, ele dizendo que é responsabilidade dele, fez com o delegado Fábio Shaw. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro é dos quadros da Polícia Federal, então ele está fazendo esse tipo de coisa contra colegas de uma corporação à qual ele pertence. Ele se vangloria do que fez contra o delegado Fábio Schoff, responsável por grande parte desses inquéritos, e esse rapaz foi ameaçado. E, inclusive, foi aberta a investigação em função disso, porque o carro da esposa dele apareceu com alguns avisos que eram no sentido de dizer: olha, nós sabemos onde você está, nós sabemos onde sua esposa está, nós sabemos onde você mora. E o Fábio, o Eduardo Bolsonaro está se vangloriando desse tipo de ação. Então é muito grave, é grave. Essa mobilização casuística, como eu disse, é sempre correndo atrás para ver como é que a gente burla a lei, como é que a gente adequa a lei aos nossos interesses, que não são necessariamente interesses. Aliás, em raras situações a gente vê o interesse do país, de fato, colocado, né? Então, assim, como é que você adequa a lei? Ou como é que você quer autorização para continuar transgredindo a lei? Porque, por exemplo, essa ideia do deputado ficar dos Estados Unidos cumprindo seu mandato chega a ser ofensiva, né? Aí sim é o interesse nacional. Como é que a pessoa, morando em outro país, de lá atacando as autoridades aqui do Brasil, se quer fazer denúncia contra as autoridades, não está tirando o direito do deputado Eduardo Bolsonaro de reclamar do STF, de reclamar do ministro. Agora, ele tem um mandato parlamentar que, inclusive, lhe dá, vamos dizer assim, liberdade legal para determinadas situações, onde ele poderia estar denunciando o que ele chama de irregularidade no processo. Ele teria total possibilidade de fazer. O que ele não pode é ficar cometendo crime, ficar articulando contra o interesse do país, articulando sanções contra o país, que é o que você está fazendo. E aí, ontem se vangloriando, inclusive, de algumas ações que são ações criminosas no sentido mesmo literal do termo, porque você ameaçar, como se ameaçou o delegado Fábio Shaw, isso é coisa de gente criminosa. E ele vai ontem a fazer uma live e lembra, ó, lembra que a gente fez contra você? Você não pode. Eu acho que a Câmara tem que começar a mudar seu comportamento com relação às situações. E no caso do Eduardo Bolsonaro, decidir logo essa situação. E o ideal seria decidir isso: olha, não quer continuar o mandato, volta para o Brasil, reassume o mandato, está tudo, o mandato segue normalmente. Agora, faça isso a partir do Brasil, não morando em outro país e mais do que isso, articulando contra esse país de onde estiver.